Uma suave garoa de novembro conferia ao cemitério um ar de quietude pesarosa quando Victoria Blackwood chegou ao túmulo do filho e encontrou uma jovem mãe negra solteira a chorar ali, acompanhada de uma pequena criança. Ficou completamente estarrecida. Victoria ficou imóvel. As luvas apertaram um ramo de lírios brancos. Aos 55 anos, nunca tinha visto aquelas duas pessoas antes. Diante da lápide de mármore marcada com o nome Adrian Blackwood, uma jovem mulher negra, com um casaco gasto, estava ajoelhada, a embalar o menino nos braços, ambos a chorar como se o mundo inteiro tivesse acabado de desabar. Lamento. A voz de Victoria ressoou, fria e autoritária, quebrando a tristeza silenciosa do cemitério. Este é um momento privado. Não deviam estar aqui. Assustada, a jovem levantou o olhar, os olhos marcados pelas lágrimas fixando-se em Victoria. Desculpe, não sabia que mais alguém viria visitar hoje, gaguejou, a voz a tremer. Mas por baixo do medo havia uma força curiosa que surpreendeu Victoria. E quem é você? Perguntou Victoria, com autoridade e controle emergirem imediatamente. E por que está a chorar diante do túmulo do meu filho? A criança, um menino de cerca de 4 anos, ergueu os olhos verdes para Victoria. Eram estranhamente familiares, o mesmo tom vívido que ela tinha contemplado todos os dias durante décadas, os mesmos olhos que seu filho Adrian tinha. A jovem mulher levantou-se, recompondo-se com uma dignidade que surpreendeu e perturbou Victoria. O meu nome é Emily Parker e este é o meu filho Tyler. Trabalho no pequeno restaurante da cidade. Venho aqui todos os meses por quê? Ela fez uma pausa, lançando um olhar ao menino com uma ternura que apertou o coração de Victoria. Porque o Adrian significava tudo para nós. Victoria sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. Adrian tinha morrido há 3 anos num trágico acidente de viação, aos 28 anos, apagando todas as suas esperanças para o legado dos Blackwood. Passará anos a vasculhar cada detalhe da vida dele, à procura de pistas que explicassem a sua morte repentina, mas nunca encontrara qualquer registro de uma relação séria, quanto mais de uma criança. Quão importante? Perguntou Victoria, com dúvida manchar o tom de voz. A chuva começou a cair com mais força, mas nem a mãe nem a avó vacilaram. Emily sustentou o olhar com uma coragem inabalável. Tão importante que o Tyler é filho do Adrian, disse em voz baixa, e prometia ao Adrian que, acontecesse o que acontecesse, cuidaria sempre dele. O ramo escapou das mãos de Victoria, as pétalas brancas imaculadas espalhando-se pelo mármore frio. Durante 3 anos, chorara o seu único filho, acreditando que a linhagem dos Blackwood terminara com ele. E agora ali estava um neto mestiço, criado por uma jovem mãe solteira cuja existência ela nunca imaginara. No entanto, mais do que a presença de Tyler, Victoria pressentiu outra verdade oculta nos olhos firmes de Emily, um segredo guardado por trás da sua aparência frágil, um medo bem disfarçado. O que Victoria ainda não sabia era que aquele encontro era apenas o início de uma série de revelações dramáticas, suficientes para abalar os alicerces do mundo privilegiado que passará a vida a construir. Normalmente, Victoria visitava o cemitério no final da tarde, quando as sombras se alongavam e os olhares curiosos escasseavam. Mas hoje parou de repente, sem palavras diante do que viu junto ao túmulo de Adrian. Uma jovem mãe negra, com um casaco desbotado e sapatos gastos, ajoelhava-se em dor, enquanto um pequeno rapaz estava ao seu lado, o rosto inocente marcado por lágrimas. Victoria permaneceu imóvel, o coração a bater com força em meio à confusão. Tinham passado 3 anos desde a morte prematura de Adrian, e ninguém jamais visitará o seu túmulo além dela. Quem eram aqueles estranhos? E por que choravam no local de descanso do seu filho? A suspeita brilhou nos seus olhos frios. Com passos calculados, os seus saltos altos batiam com um ritmo decisivo no caminho de pedra, rompendo o silêncio do cemitério. A jovem olhou por cima do ombro, os olhos vermelhos mas resolutos, enquanto o menino olhava para Victoria, os olhos verdes a brilhar com uma familiaridade surpreendente. Com licença, disse Victoria, o tom gélido e imperioso. Isto é privado. Fez uma pausa. Quem é você e o que está a fazer no túmulo do meu filho? Emily levantou-se com dificuldade, as lágrimas ainda brilharem-lhe nas faces, mas a postura erguida. Com uma voz clara que cortava o ar outonal, respondeu, o meu nome é Emily Parker, e este é o Tyler, o meu filho. As suas palavras, suaves mas firmes, pairaram no silêncio encharcado pela chuva.
Estamos aqui porque o Adrien significava tudo para nós. A revelação atingiu Vitória como uma punhalada. Adrien, o seu único filho, cuja morte trágica lamentara em solidão, estava ligado àquela estranha e ao seu filho de maneiras que nunca imaginara. Os lírios escaparam-lhe das mãos, as pétalas a esvoaçar sobre a lápide fria. Durante 3 anos, acreditara que a sua linhagem terminara com a morte de Adrien, a sua dor moldando uma solidão inquebrável. Mas agora, o destino tinha-lhe trazido um neto, um herdeiro cuja existência desconhecia. O céu escureceu. A chuva caiu com mais intensidade, enquanto as duas mulheres se encaravam entre ecos de perda e segredos ainda por revelar. Naquele momento solene, Vitória percebeu que aquilo era apenas o início, um ponto de viragem que desvelaria verdades escondidas e mudaria para sempre o legado dos Blackwood. As gotas de chuva de novembro caíam com mais força, tamborilando no guarda-chuva preto de Vitória Blackwood em rápida sucessão. A tensão entre ela e a misteriosa jovem parecia congelar o tempo mesmo diante da fria lápide de Adrien. Vitória inclinou-se para apanhar o ramo de lírios de Kayla caído, agora sujo de lama e impurezas. As suas mãos enluvadas tremiam ligeiramente. Se era do frio ou da inquietação que se espalhava no peito, não sabia dizer. Importante para ti, é? Vitória ergueu o olhar, os olhos ironicamente divertidos. O Adrien nunca te mencionou, muito menos uma criança. Emily Parker não respondeu de imediato. Fez uma pausa, escolhendo bem as palavras naquele momento delicado. Depois estendeu a mão para alisar o cabelo do menino, o olhar caloroso e terno, em nítido contraste com o olhar gelado de Vitória. O Adrien nunca quis magoá-la, disse Emily, a voz a tremer mas firme. Ele dizia sempre que era forte, que controlava tudo, mas no que dizia respeito ao Tyler, não queria que soubesse. Ainda não. Vitória arqueou uma sobrancelha, a expressão a mostrar desdém. Então está a dizer que o Adrien, o meu único filho, teve um filho às escondidas com alguém de quem nunca ouvi falar? Não, senhora Blackwood. Emily sustentou-lhe o olhar, desafiadora. O Tyler é filho do Adrien, mas eu não sou a mãe biológica. Vitória ficou imóvel, os seus poderosos olhos verdes arregalados de choque. Olhou para Tyler, observando realmente pela primeira vez. Aqueles olhos verdes vivos, os mesmos que via todos os dias no espelho há décadas, causaram-lhe um arrepio na espinha. Então quem é a mãe desta criança? A voz de Vitória caiu, carregada de suspeita. E por que razão o Adrien nunca falou dela? Emily respirou fundo, endireitando-se ligeiramente, os olhos compostos como se tivesse ensaiado aquela resposta muitas vezes. A mãe do Tyler é a Jessica Blackwood, sua prima. Nunca ouviu falar dela. Jessica. O nome atingiu Vitória como uma lâmina gelada. Uma memória difusa de uma rapariga loira com olhos brilhantes, filha de Robert Blackwood, surgiu-lhe na mente. Um passado que julgava muito enterrado regressava como uma vaga devastadora. Jéssica, repetiu Vitória, os olhos a estreitarem-se numa rara hesitação. Como a conhece? Sem pestanejar, Emily respondeu. A Jéssica e eu éramos melhores amigas de infância. Crescemos juntas depois do pai dela, Robert, ter sido renegado por esta família. O Adrien conheceu a Jéssica na universidade. Apaixonaram-se profundamente, mas a Jéssica tinha medo de revelar a identidade dela. Sabia que nunca a provaria. Vitória sentiu como se uma rocha lhe apertasse o peito. As palavras de Emily atingiam-lhe o âmago, mas ela recompôs-se rapidamente, a voz endurecendo num fio cortante. Isso parece um conto de fadas barato. Acha que com algumas palavras vai convencer-me. Lentamente, Emily inclinou-se e retirou uma fotografia antiga, ligeiramente amarrotada, do bolso do casaco, entregando-a à Vitória, os olhos tristes a refletirem o céu nublado por cima do cemitério. Vitória pegou na fotografia, a mão a tremer ao ver o sorriso radiante de Adrien ao lado de uma bela mulher loira. Pareciam felizes como nunca. Aquela mulher era Jéssica, e mesmo atrás deles estava Emily Parker, a sorrir suavemente como testemunha silenciosa daquele amor proibido. O Adrien amava verdadeiramente Jéssica, continuou Emily, a voz carregada de emoção, mas firme. O Tyler é fruto desse amor. A Jéssica morreu ao dar à luz, e o Adrien implorou-me que criasse o filho como meu. Durante 3 anos, cumpri essa promessa. O Adrien não queria que soubesse. Tinha medo que a sua fúria colocasse o Tyler em perigo.
Vitória nada disse. Ficou imóvel sob a chuva cortante, a fotografia queimar-lhe o orgulho com cada gota. Este segredo, tão vasto, destruía tudo em que acreditava. A existência de Tyler, a linhagem dos Blackwood que julgava ter terminado com Adrian, tornará-se uma verdade inegável. Emily puxou gentilmente Tyler para mais perto, os olhos nunca deixando de Vitória, uma firmeza oculta por trás da tristeza. O Tyler é seu neto, mas lembre-se, o Adrian quis que eu protegesse a todo custo e tenciono cumprir essa promessa. Vitória permaneceu imóvel, as palavras de Emily a ecoarem como um aviso. Naquele momento, percebeu que aquele encontro não era coincidência. Era o início de uma batalha de vontades que nunca vira aproximar-se. Vitória deixou o cemitério muito depois da chuva ter parado, mas o frio úmido continuava a agarrar-se a ela. O Rolls-Royce preto deslizou silenciosamente pelos portões de Woodlawn, deixando para trás Emily Parker a apertar Tyler contra si, de pé nos terrenos desertos. Vitória fixou o olhar no espelho retrovisor, as palavras finais de Emily a ecoarem na mente, parte aviso, parte desafio não dito. Assim que chegou à propriedade, Vitória chamou David Reed, o seu assistente de confiança, que tratava dos seus pedidos mais sensíveis com discrição e rapidez. David, disse ela, a voz fria e decidida. Preciso de uma investigação completa, detalhada e absolutamente confidencial, sobre uma mulher chamada Emily Parker. Quero saber quem ela é, de onde veio, o que tem feito nesses últimos 3 anos, e, acima de tudo, qual é exatamente a relação do Tyler com o Adrian. Não deixe nada de fora. David hesitou por um momento, depois respondeu suavemente. Começarei imediatamente, senhora Blackwood. Nos dias seguintes, Vitória manteve a sua habitual compostura gelada, embora por dentro sentisse uma tempestade incessante. Todas as tardes, retirava-se para o seu escritório privado para guardar os relatórios. Finalmente, após quase uma semana de investigação intensiva, um dossiê em couro preto pousou na sua secretária. Abriu lentamente, os olhos a percorrerem as páginas até pararem numa fotografia espontânea de Emily a trabalhar atrás do balcão do Sunshine Diner. Na imagem granulada, Emily usava um avental desbotado, o cabelo apanhado com cuidado. O cansaço era visível na sua expressão, determinada. Outra imagem mostrava-a a sair de um mini-mercado no meio da noite, o rosto abatido após um turno longo. O relatório era clínico, minucioso e cru. Emily Parker, 28 anos, reside num pequeno apartamento nos arredores da cidade. Sem família próxima, exceto uma tia, Ellen Parker, professora de Direito reformada em Chicago. Emily trabalha 60 horas por semana. Durante o dia no Sunshine Diner, à noite no Quick Mart Convenience, com dificuldades financeiras, frequentemente atrasada no pagamento da renda, uma situação de vida instável para uma criança como Tyler. Vitória franziu o sobrolho, não pela pobreza de Emily, que apenas confirmava sua capacidade de ser controlada, mas pela revelação final do relatório. Não existiam registros oficiais da mãe biológica de Tyler. Nenhuma certidão de nascimento válida, registros hospitalares ou documentação associada. Era como se a mãe biológica de Tyler nunca tivesse existido no papel. Vitória pôs o dossiê de lado e começou a tamborilar com os dedos impecavelmente manicurados sobre a secretária de mogno reluzente, o seu gesto habitual quando a fúria ameaçava dominá-la. Desde a infância de Adrian, conhecia todas as pessoas da vida do filho. E, no entanto, ali estavam Jessica e Emily, 2 mulheres que ele escondera. Uma traição que nunca imaginara possível. Ainda assim, sentia que havia mais que Emily Parker não revelava. Uma mãe solteira viver com dificuldades não combinava com a firmeza que Vitória vira naquele olhar no cemitério. Enquanto refletia, o telefone vibrou. A voz medida de David soou na linha. Senhora, há outro detalhe sobre Emily Parker que devia saber. Fale, respondeu Vitória com frieza. Descobrimos que ela tem frequentado aulas de direito à noite numa escola local há 3 anos. Não é apenas uma mãe solteira trabalhadora. É uma estudante de direito ambiciosa. Parece que tem um plano muito bem definido. Vitória estreitou os olhos, um sorriso frio a formar-se nos lábios. A sua voz afiou-se como uma lâmina. Uma mãe solteira pobre a trabalhar em 2 empregos consegue, de alguma forma, tempo para estudar direito à noite. Isso não é simples. David, vá mais fundo.
Quero saber exatamente o que Emily Parker anda a tramar. Desligou e ficou a olhar pelas janelas altas para a cidade que ardia sob o pôr do sol. Naquele momento, a suspeita e a vigilância invadiram-na. Emily Parker não era apenas um envolvimento acidental do passado de Adrien. Estava a esconder algo muito maior, um segredo que podia ameaçar o império financeiro que Victoria passará a vida a construir. Victoria levantou-se e aproximou-se da janela, o olhar tão frio e implacável como sempre. Uma decisão cristalizou-se na sua mente. Emily Parker, seja lá o que estiveres a esconder, eu vou descobri-lo, e pagarás caro se te atreveres a desafiar-me. O seu sussurro foi levado pelo anoitecer que se avizinhava, marcando o início de uma guerra silenciosa, e Victoria Blackwood nunca perderá uma batalha. A sobrancelha de Victoria ergueu-se, revelando um ligeiro desagrado, mas manteve-se composta. Abriu uma gaveta da secretária, retirou um cheque já preenchido e colocou-o sobre a madeira polida, deslizando na direção de Emily. $200.000, anunciou. O suficiente para começar uma nova vida, bem mais confortável do que a que consegue proporcionar ao Tyler. Em troca, ele virá viver comigo. Terá todas as oportunidades que nunca pôde dar-lhe. Pode visitá-lo aos fins de semana, se quiser. Os olhos de Emily baixaram para o cheque. Depois, levantou o olhar para Victoria com um brilho de raiva e um desprezo inconfundível. Está a tentar comprar o seu próprio neto? Perguntou, a voz calma de forma enganadora. Victoria esboçou um sorriso frio, encolhendo os ombros como se lamentasse a ingenuidade de Emily. O Tyler merece uma educação muito melhor do que a que lhe pode dar. Não deixe que o seu orgulho mal colocado comprometa o futuro dele. Emily soltou uma gargalhada amarga e sem humor. Deu um passo em frente, olhando diretamente para os olhos endurecidos de Victoria. Orgulho. O Tyler não é mercadoria para ser negociada. É um ser humano, seu sangue, e, mais importante ainda, é filho do Adrien. O Adrien quis que eu cuidasse dele, não pelo dinheiro, mas porque eu o amo verdadeiramente. Victoria sentiu o calor da convicção de Emily, mas permaneceu imperturbável. Para ela, o poder residia no controle da riqueza e nunca perderá uma negociação. Seja realista, senhora Parker, disse Victoria com frieza. O amor não paga a renda, nem compra uma educação de topo ao Tyler. Não deixe a emoção toldar o seu julgamento. Emily não disse nada. Curvou-se, pegou no cheque e examinou-o com atenção. Victoria permitiu-se um pequeno sorriso de satisfação, certa de que ganhará a primeira ronda. Então, num gesto rápido, Emily rasgou o cheque ao meio. O som do papel a rasgar ecoou como uma declaração de guerra contra o orgulho de Victoria. O Tyler não é uma mercadoria, e eu não sou a pobre coitada indefesa que presume. Pode comprar tudo, mas nunca comprará o amor que sinto por ele. Victoria levantou-se de um salto. Espantada e furiosa pela primeira vez, ela avançou sobre Emily, a voz baixa e perigosa. Acha que esse número a torna poderosa? Posso destruir a sua vida em questão de horas. Os meus recursos estão para além da sua imaginação. Emily manteve-se firme, a confiança inabalável como aço. Não duvido disso, senhora Blackwood. Mas há uma coisa que ainda não percebeu sobre mim. Passei 3 anos a preparar-me para este dia. Não tenho medo de si, nem do seu poder. O único medo que tenho é que o Tyler cresça a encarnar a frieza indiferente de uma mulher que valoriza o dinheiro e a influência acima de tudo. Victoria sentiu uma onda de fúria, mas reprimiu-a. A sua voz tornou-se cortante como uma lâmina. Vai arrepender-se desta demonstração tola, Emily Parker. Pode escrever o que lhe digo. Emily ofereceu um leve sorriso sereno, inclinou a cabeça uma vez e virou-se para sair. Mas, mesmo antes da porta se fechar, parou e lançou um último olhar à Victoria, os olhos a arderem de determinação. Talvez, disse em voz baixa, mas eu é que não me vou arrepender, senhora Blackwood. Quando a porta se fechou, Victoria permaneceu imóvel, sentindo, pela primeira vez em anos, que tinha perdido o controle. A jovem, aparentemente frágil à sua frente, desafiara abertamente a autoridade de Victoria e preparara-se claramente para esta batalha há muito tempo. Uma verdadeira guerra tinha começado e, pela primeira vez, Victoria Blackwood não tinha certeza de que venceria. Depois de a porta do escritório se ter fechado com estrondo, a vasta sala caiu num silêncio sufocante.
Vitória ficou imóvel durante alguns segundos, o olhar fixo no espaço vazio onde Emily Parker estivera há instantes, a amargura e a fúria apertarem na garganta. Nunca antes Vitória tinha sido tão diretamente e ousadamente desafiada, especialmente por uma jovem mãe solteira sem estatuto social. Poucos minutos depois, pegou no telefone e ligou a David, a voz fria como gelo. David, reúne a equipa jurídica. Quero uma petição de custódia do Tyler apresentada até amanhã de manhã. A Emily Parker precisa de perceber que, se me desafiar, perderá tudo. David respondeu com calma. Entendido. A senhora Blackwood terá tudo pronto. Vitória desligou. Um lampejo de satisfação passou-lhe pelo rosto. Mas, mesmo quando se preparava para relaxar, o telefone da secretária tocou. O número era desconhecido, mas atendeu com seu tom de aço habitual. Fala Vitória Blackwood. A voz confiante do outro lado fez com que congelasse. Olá, senhora Blackwood. É a Emily Parker. Vitória apertou o telefone, a raiva a reacender-se. Emily, não percebe a sua situação? Vai arrepender-se da sua atitude. Emily soltou uma curta e cortante gargalhada que fez Vitória enrijecer. Não estou a ligar para pedir desculpa, nem para implorar perdão. Estou a ligar para avisar de que ameaças de poder e ações legais não funcionarão comigo. Acha que pode usar dinheiro e influência para arrancar o Tyler de mim assim tão facilmente? Vitória inspirou fundo, recuperando a compostura, mas mantendo-se fria. Não preciso da sua permissão para proteger o meu neto. Usarei todos os meios legais para recuperar o Tyler, a criança com sangue Blackwood, com direito a tudo que um verdadeiro Blackwood merece. Um breve silêncio. Depois a voz de Emily cortou como uma lâmina. Direitos? Quer mesmo falar sobre direitos? O Adrian contou-me tantas coisas sobre si, senhora Blackwood. Falava de uma infância solitária, aniversários marcados por presentes caros em vez da presença da mãe, de jogos de futebol em que ansiava vê-la nas bancadas, apenas para encontrar um lugar vazio. É esse o tipo de direitos que quer para o Tyler? Vitória sentiu como se alguém lhe tivesse cravado uma faca no coração. Uma memória amarga e sombria, há muito trancada, regressou com força. Não sabe nada sobre mim e o Adrian, conseguiu dizer, a voz a tremer com uma emoção que mal conseguia conter. Emily manteve-se firme. Sei mais do que imagina, senhora Blackwood. O Adrian viveu à sombra colossal da senhora, sempre à procura da sua aprovação e nunca a recebendo. Saiu deste mundo a sentir-se sozinho e desiludido. Mas antes de morrer, disse-me que nunca deixaria que o Tyler vivesse assim. Vitória levantou-se de um salto, os olhos a arderem numa mistura de fúria e dor. Pela primeira vez, sentiu-se verdadeiramente ameaçada. Não pela riqueza ou pelo poder, mas pelas palavras honestas e penetrantes daquela jovem mulher. Basta! Vitória quase gritou. Quem pensa que é para me julgar? O Adrian era meu filho e eu sei como criá-lo melhor. O Adrian disse que a senhora só sabe controlar as pessoas com poder e dinheiro, respondeu Emily com frieza. Mas o Tyler não precisa do seu poder, nem do seu dinheiro. Precisa de uma família, de amor e de verdadeiro carinho. Coisas que o Adrian nunca recebeu da senhora. Vitória sentiu as palavras de Emily rasgarem a máscara de força que usará durante décadas. As mãos tremiam-lhe de raiva e medo. Não do poder de Emily, mas a verdade dolorosa que tentará enterrar. Vai arrepender-se das suas palavras. Emily Parker. Juro que perderá tudo. Sibilou Vitória, a voz carregada de uma resolução amarga. Mais um silêncio, depois a resposta calma e cortante de Emily. Não duvido da sua capacidade de destruir, mas tenho certeza de que, quando isso acabar, quem vai perder tudo não serei eu. Será a senhora, por subestimar o poder do verdadeiro amor. Emily desligou, deixando Vitória sozinha no silêncio esmagador. Afundou-se na cadeira, com o olhar vazio, a contemplar a cidade abaixo. Pela primeira vez, em todos os seus anos de poder, Vitória Blackwood sentiu-se verdadeiramente vulnerável. Não perante a riqueza ou influência, mas perante uma jovem mãe solteira que expusera sua alma. Percebeu que esta não era uma luta comum. Era uma batalha pela sua própria alma, uma alma muito perdida para o poder, a ambição e a solidão. E agora Vitória Blackwood sabia que enfrentava uma inimiga verdadeiramente formidável, a verdade.
Na tarde seguinte, o céu sobre a torre da Blackwood Industries estava anormalmente sombrio, espelhando a tensão que ainda fervilhava no escritório de Vitória. Entretanto, do outro lado da cidade, Emily Parker entrou no seu pequeno apartamento, banhado por uma suave luz dourada. Dentro daquele espaço modesto, o calor e a intimidade envolviam-na. Um contraste gritante com a atmosfera fria e carregada de poder que Vitória deixará para trás. Ao entrar na sala, Emily avistou a tia Ellen sentada no sofá creme já gasto. Ellen, agora nos seus 50 anos, tinha o cabelo prateado cuidadosamente preso e os olhos iluminaram-se ao ver a sobrinha. — Como estás a aguentar, Emily? Perguntou com ternura. Emily ofereceu um sorriso determinado. — Estou bem, tia Ellen. Mas, tal como avisou, a Vitória já está a mexer os cordelinhos. Ela ameaçou-me diretamente com uma ação judicial. Ellen acenou com a cabeça, a preocupação a passar-lhe pelo rosto, mas suavizada por uma confiança tranquila. Reformada como professora de Direito pela Universidade de Chicago, compreendia melhor do que ninguém o perigo que representava alguém como Vitória Blackwood. Sempre soubemos que este dia chegaria, disse Ellen, suavemente mas com firmeza. Está na hora de usarmos tudo aquilo para que nos preparamos nestes últimos 3 anos. Os olhos de Emily brilharam com determinação. Atravessou a sala até uma pequena secretária junto à janela, onde o professor Michael Bennett, um conceituado acadêmico de direito da Universidade de Colômbia, analisava dossiês cuidadosamente organizados. Ao lado dele estava Amanda Torres, uma repórter investigativa famosa por expor os maiores escândalos políticos e financeiros do país. O professor Bennett levantou os olhos para Emily, a expressão séria, mas tranquilizadora. As provas que reuniu são impressionantes. Usadas da forma certa, podemos destruir completamente o império financeiro da Vitória. Mas tem de estar preparada mentalmente. Assim que começarmos, não haverá volta atrás. Emily sentou-se e fitou os olhos dos seus aliados mais próximos. Compreendo o que está em jogo, professor. Esperei por este momento durante tanto tempo. Durante 3 anos, fiquei acordada todas as noites a reunir até os mais pequenos fragmentos de prova sobre os negócios legais da Vitória. Lavagem de dinheiro, corrupção, contratos secretos com políticos. Não posso deixar que o Tyler acabe nas mãos da mulher que arruinou a vida do pai dele. Amanda bebeu um gole de café, o olhar aguçado e ansioso. Emily, já investiguei figuras poderosas antes, mas nunca vi alguém com uma recolha de dados tão completa e detalhada. Só a publicação de algumas páginas já vai abalar o mundo financeiro inteiro. A Vitória Blackwood subestimou-a mesmo. Emily olhou para Amanda com profunda gratidão. Mas não quero ficar só por uma reportagem. Quero justiça real. O Tyler merece viver com verdade e amor, e não no mundo frio e ilusório dela. Ellen pousou uma mão reconfortante no ombro de Emily, os olhos quentes de orgulho. Cresceste tanto nestes últimos anos, Emily. Quando os teus pais morreram, perguntei-me se terias força para continuar. Mas agora, ao ver-te enfrentar alguém como a Vitória, sinto um orgulho enorme em ti. Emily apertou a mão da tia e olhou para a montanha de contratos e documentos confidenciais sobre a secretária, fruto de 3 anos de preparação secreta, aulas noturnas de direito, e cada momento livre dedicado à recolha de provas. Sempre que pensava em desistir, o rosto inocente de Tyler surgia-lhe na mente, a lembrá-la porque tinha de ser forte. O professor Bennett levantou-se e dirigiu-se à janela, a olhar para as luzes cintilantes da cidade. A voz era firme e clara. Amanhã, a Vitória vai lançar oficialmente seu ataque legal, mas garanto que não será como espera. Temos provas suficientes para virar completamente a maré. Agora, é apenas uma questão de tempo. Quando lançar os nossos documentos mais fortes. Emily sustentou-lhe o olhar, a determinação inquebrável. Vamos esperar até a Vitória se sentir mais segura, até pensar que tem tudo sob controle. Depois, revelo as provas das quais ela não se consegue defender. Ela construiu o império dela com base na dor alheia, e agora terá de enfrentar as consequências dos seus atos. Amanda acenou com aprovação, o entusiasmo a brilhar-lhe nos olhos. A Vitória confia cegamente no poder absoluto, mas nunca enfrentou uma adversária como tu. Alguém disposto a sacrificar tudo para proteger o que mais importa. Desta vez, ela vai pagar.
Olhando para sua equipa, Emily sentiu a confiança e a força inundarem-na pela primeira vez em meses. Já não era a jovem mãe solteira vulnerável. Estava pronta para enfrentar Victoria Blackwood de frente. Victoria, que acreditava que o mundo se devia curvar diante dela. E desta vez, Emily provaria que coragem e perseverança são muito mais poderosas do que riqueza ou influência. A verdadeira batalha por justiça e amor estava prestes a começar. Na manhã seguinte, a luz pálida da alvorada filtrava-se pelas pesadas cortinas cor creme, lançando um brilho suave sobre a imensa secretária de mogno de Victoria. Sentava-se em silêncio, os dedos a tamborilar ritmicamente na madeira, enquanto esperava a chamada do seu advogado. Na noite anterior, decidirá lançar o seu primeiro movimento legal para recuperar o controlo. Mas hoje, inexplicavelmente, sentia-se inquieta. Quando o telefone finalmente tocou, Victoria atendeu de imediato, o tom tão frio e confiante como sempre. Richard, qual é a situação? Já foi apresentada a queixa. Richard Thornton, o seu advogado de longa data, sempre imperturbável, ficou em silêncio durante alguns segundos antes de responder, a voz com um toque de tensão. Senhora Blackwood, deparamo-nos com um problema inesperado. A Emily Parker contratou oficialmente os serviços do escritório Morrison, Caldwell e Pierce. Victoria endireitou-se de imediato, a confiança a esvair-se do rosto. Conhecia bem aquele nome. Morrison, Caldwell e Pierce não eram um escritório qualquer. Eram os predadores mais temidos do mundo jurídico, célebres por casos de alto risco envolvendo direitos civis e abusos de poder. Isso é impossível, sussurrou. Onde é que a Emily arranjaria fundos para os contratar? Richard hesitou e depois disse. Uma onda de raiva e ansiedade encheu o peito de Victoria. Pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente ameaçada. Não pelo dinheiro, pela influência ou por um rival nos negócios, mas por uma jovem mãe solteira que presumira poder esmagar com facilidade. Eles não têm fundamentos para me processar por isto, forçou-se a dizer, a voz instável. Só estou a tentar dar ao Tyler uma vida melhor, e chamam a isso discriminação? Richard limpou a garganta, como se antecipasse resistência da parte dela. Do ponto de vista do advogado da Emily, a senhora está a usar a sua riqueza e poder para pressioná-la a abdicar dos direitos parentais. Esse é um argumento muito forte nos tribunais de hoje. Receio que, se insistirmos, nos vejamos envolvidos numa batalha jurídica muito mais difícil do que prevíamos. Victoria afundou-se na cadeira, as palmas das mãos subitamente úmidas de suor. Fitou pela janela larga a cidade movimentada lá embaixo, sentindo-se mais impotente do que nunca. Era a primeira vez que se via forçada a recuar por causa de uma posição legal tão fortemente armada contra si. Richard continuou, mais suave agora, mas ainda preocupado. A Emily e o escritório estão prontos para apresentar provas extensas sobre como tratou Adrian no passado. Defendem que a senhora não tem capacidade emocional para criar o Tyler, e as experiências da infância do Adrian serão citadas como prova. O coração de Victoria apertou. Cada palavra era um golpe no orgulho sobre o qual construíra a sua vida. Estava claro que Emily se preparara meticulosamente, e desta vez Victoria tinha-a subestimado. Richard, disse Victoria com dificuldade, diga-me honestamente, temos alguma hipótese de vencer? O advogado ficou em silêncio por um momento e depois respondeu, pensativo. Há sempre uma hipótese, mas a Morrison, Caldwell e Pierce nunca aceitam um caso em que não acreditem que possam vencer. Tê-los do lado da Emily torna esta disputa significativamente mais difícil do que pensamos inicialmente. Precisamos de extrema cautela se quisermos avançar com esta ação de custódia. Quando Victoria desligou, a mão tremia-lhe ao pousar o telefone. Levantou-se e caminhou lentamente até a janela, os olhos fixos no trânsito lá embaixo, a mente vazia. A imagem de Emily Parker, calma e destemida no seu escritório no dia anterior, assombrava como um fantasma. Foi então que a clareza a atingiu com uma frieza arrepiante. Estava diante de uma mulher que passará 3 anos a preparar-se silenciosamente para esta batalha, que não só recusará a fortuna de Victoria, como ousara desafiar o poder absoluto que sempre exercera. Um mal-estar profundo cresceu dentro dela. Percebeu que talvez tivesse cometido o maior erro da sua vida, subestimar Emily Parker. Agora, aquela jovem mãe aparentemente frágil tinha saltado muito à frente e,
Pela primeira vez, Victoria Blackwood compreendia que esta luta não seria como todas as suas vitórias anteriores. A partir de agora, não lutava apenas pelo Tyler. Lutava para proteger a sua reputação e o império que construíra, contra uma adversária que passará anos a preparar o golpe perfeito, à espera do momento certo para o desferir. E o pensamento mais assustador de todos era este: Emily acabará de começar. Nos dias que se seguiram, Victoria mergulhou numa tensão extrema. A confiança e a autoridade que sempre demonstrara começaram a ceder, especialmente depois de receber uma mensagem de texto de um número desconhecido com apenas 3 palavras: aguarde só. Não era um aviso qualquer. Era o sinal de um ataque direto e implacável que fora meticulosamente planeado. E naquela manhã de segunda-feira, o que Victoria mais temia finalmente aconteceu. No instante em que desceu do seu habitual Rolls-Royce para entrar na sede da Blackwood Industries, foi de repente bloqueada por uma equipa de agentes do FBI em sobretudos pretos. Entre os olhares atônitos dos funcionários e transeuntes, um agente ergueu o mandado de busca. Victoria Blackwood. O FBI obteve um mandado para revistar e investigar a Blackwood Industries por alegações de lavagem de dinheiro, corrupção e fraude fiscal. Victoria sentiu o coração parar. Antes que conseguisse reagir, o telefone vibrou freneticamente no bolso. Uma mensagem urgente do seu advogado, Richard Thornton, apareceu no ecrã. Victoria, o IRS acabou de congelar todas as contas e ativos da empresa. É crítico. Victoria ficou paralisada, cada respiração mais difícil do que a anterior. Depois o telefone vibrou novamente. Um link do maior portal de notícias da cidade surgia em negrito. O império negro de Victoria Blackwood exposto. Rede chocante de negócios ilícitos revelada. Carregou apressadamente no link, as mãos a tremer enquanto via a assinatura de Amanda Torres, a repórter investigativa renomada, acompanhada por uma série de artigos detalhados que revelavam provas irrefutáveis das operações criminosas secretas que Victoria pensava intocáveis. As palavras afiadas de Amanda cortavam até ao osso. Vazado por Emily Parker, uma jovem mãe solteira outrora ameaçada pela bilionária Victoria Blackwood. Estes documentos ultrasecretos expõem contratos forjados, subornos milionários, uma vasta rede de lavagem de dinheiro gerida diretamente por Blackwood ao longo de anos. Os segredos mais obscuros de Victoria, aquele que passará a vida a tentar enterrar, estavam agora expostos sem piedade ao mundo inteiro. Funcionários leais fugiam do edifício em pânico. Agentes do FBI invadiam os andares, apreendendo ficheiros e discos rígidos. O caos, o medo e o desespero espalhavam-se por todo lado enquanto Victoria permanecia no olho da tempestade, a perceber que perderá completamente o controle. Não pode ser, murmurou. A Emily não podia ter esta informação. A voz dela era oca de pânico. O telefone vibrou outra vez. O identificador dizia Emily Parker. A mão de Victoria tremia ao atender. A voz calma e gélida de Emily ecoou do outro lado. Bom dia, Victoria. Espero que esteja a aproveitar as consequências do que fez aos outros. Victoria agarrou o telefone com força, a voz a tremer. Emily, acha que isso vai acabar comigo? Ainda tenho amigos poderosos. Emily interrompeu-a sem hesitar. Amigos poderosos? Já perdeu tudo, Victoria. Passei 3 anos a preparar-me. Cada ficheiro, cada e-mail, cada contrato que achou ter apagado. Vivi por este momento em que enfrentaria a verdade dos seus atos. Usou dinheiro e poder para controlar o Adrian, para controlar todos. Mas esqueceu-se de uma coisa. Aquilo que não pode comprar nem manipular. A verdade. Victoria sentiu os joelhos enfraquecerem. Não encontrava palavras para desafiar a força e a convicção por trás das palavras de Emily. O tom de Emily tornou-se ainda mais frio. O Adrian passou a vida a tentar agradar-lhe, mas a senhora nunca o amou verdadeiramente. A sua ambição fria levou à morte. Agora vai passar o resto dos seus dias a arrepender-se, enquanto os investigadores descobrem os crimes que cometeu. Victoria tentou protestar, a voz pouco mais do que um sussurro. Nunca vai compreender o que eu suportei. Após uma breve pausa, Emily deu o golpe final. Não preciso de a compreender, Victoria. Só preciso que compreenda o custo da ganância e da crueldade. Achava-se intocável. Hoje, provei o contrário. Emily desligou.
deixando Vitória sozinha, desesperada e aterrorizada, entre os escombros do seu império. Ela olhou em volta, pela primeira vez, percebeu que todo. Mas o momento mais doloroso ainda estava por vir. Um repentino toque insistente à campainha interrompeu os seus pensamentos confusos. Um pressentimento doentio subiu-lhe ao peito enquanto se dirigia até a entrada. Lá estava Emily Parker, o olhar afiado agora suavizado por uma profunda tristeza. Emily não disse nada, apenas estendeu um dossiê castanho claro. Vitória franziu o sobrolho, a voz rouca de exaustão. O que estás aqui a fazer, Emily? Isto não chega? Emily abanou a cabeça e entrou sem esperar por convite. A sua voz era suave, mas carregava um peso inconfundível. Vim por causa do Adrien, Vitória. Há coisas que precisa de saber. A verdade que ele descobriu antes de morrer. As palavras de Emily apertaram-se ao coração de Vitória como um torno de ferro. Ela fechou a porta e lutou para estabilizar a voz, as mãos a tremer descontroladamente. O que queres dizer sobre o Adrien? Emily aproximou-se da mesa antiga de madeira no centro da sala e pousou o dossiê como se fosse uma oferenda sagrada. O Adrien descobriu tudo, Vitória. Antes de morrer, sabia sobre todos os seus esquemas de lavagem de dinheiro, os subornos milionários e as empresas de fachada que dirigia às escondidas de todos. Vitória ficou imóvel, o rosto pálido, os olhos arregalados de horror. Naquele momento, memórias do rapaz meigo e submisso que julgava conhecer, Adrien, que nunca a desafiara, atravessaram-lhe a mente com uma clareza agonizante. O tom de Emily era firme, cada palavra uma lâmina precisa. Ele não só sabia. O Adrien reuniu provas em silêncio. Os documentos que pensava destruídos, ele guardou-os em segurança. Nunca quis confrontá-la até descobrir a verdade sobre a morte da Jéssica e ver até onde ia sua ganância implacável. Jéssica, sussurrou Vitória, imagem daquela jovem mulher voltando-lhe à mente, misturadas com uma dor indescritível. Emily encontrou-lhe o olhar, sem piedade. Sim, o Adrien descobriu que traiu a família, traiu Robert Blackwood, pai da Jéssica, para tomar o poder. Mas o que o destruiu foi saber como usou ligações obscuras para enterrar a verdade. Tentou conversar consigo, mas a resposta foi apenas orgulho frio. No fim, decidiu agir. Preparou aqueles ficheiros para as autoridades, mas... Vitória sentiu o chão fugir-lhe dos pés. As pernas tremiam enquanto as palavras de Emily lhe rasgavam a alma. Mas o que aconteceu ao Adrien? O que lhe fizeram? A voz de Emily suavizou-se com tristeza. Ele nunca terminou. O acidente que sempre chamou de infortúnio foi, na verdade, um assassinato encenado por aqueles ao seu serviço, que descobriram que o Adrien estava prestes a expor os seus segredos mais sombrios. Não, gritou Vitória, quase em desespero, a dor e o pânico libertarem-se de dentro. Eu nunca quis o Adrien morto. Os olhos de Emily estavam frios, mas havia neles uma estranha compaixão. Talvez não tenha dado a ordem diretamente, mas a sua ambição sem limites e a sua ganância insaciável levaram à morte do seu próprio filho. O Adrien morreu a tentar parar os seus crimes, para proteger a própria honra e o futuro do filho dele. Vitória caiu na cadeira mais próxima, agarrando a cabeça, enquanto lágrimas fluíam finalmente após anos de controlo férreo. Toda a sua força, toda a sua autoridade gelada tinham desaparecido, restando apenas uma mãe destroçada pela culpa ao perceber que destruíra o próprio filho, ainda que indiretamente. Emily deu um passo à frente, a voz agora mais gentil. Passei 3 anos a preparar-me para este dia, não só por vingança. Vitória, fiz isto pelo Adrien, porque ele merecia ser lembrado como um homem corajoso, que enfrentou a injustiça e a crueldade provocadas pela própria mãe. Vitória ergueu o rosto marcado por lágrimas, os olhos cheios de genuíno remorso e angústia. O que posso fazer agora? Eu nunca quis que o Adrien morresse assim. Emily abanou a cabeça, o olhar firme, mas dorido. Não pode mudar o passado, Vitória, mas agora tem de enfrentar a verdade. Perdeu seu filho por causa da sua própria indiferença e avareza. O Adrien já não está aqui, mas o verdadeiro legado dele está na verdade que carrego nestes documentos. O Tyler merece saber quem foi o pai. Que o Adrien viveu e morreu como um herói, não como um peão sob a sombra da mãe. Sem mais uma palavra, Emily virou costas e saiu, deixando Vitória sozinha no silêncio ensurdecedor. Compreendeu,
naquele momento, que a sua vida mudará para sempre. A morte do Adrien já não era um acidente, era uma mancha indelével na sua alma. E, acima de tudo, Vitória percebeu que a responsável pela morte de Adrien era ela própria, a mãe que, outrora, acreditara que poder e prestígio justificavam qualquer sacrifício. Agora, sentia com uma clareza esmagadora que o verdadeiro preço da sua ganância tinha sido a vida do próprio filho. Vitória permaneceu imóvel na vasta sala de estar, os olhos vazios a fixarem o vazio, enquanto as palavras de Emily ecoavam na sua mente, lembretes das terríveis consequências que a sua ambição e ganância tinham provocado. Mas esse silêncio doloroso foi abruptamente quebrado pelo som de passos confiantes a aproximarem-se da porta da frente da mansão. Momentos depois, ouviram-se batidas firmes, seguidas de uma voz autoritária. FBI. Vitória Blackwood. Temos um mandado para sua detenção. O coração de Vitória disparou. Sentiu o ar faltar-lhe. Lentamente, levantou-se, as pernas a tremer, e caminhou até à porta. Assim que esta se abriu, agentes de fato preto invadiram a casa, os rostos frios e implacáveis. Um agente alto avançou e apresentou um documento oficial. Vitória Blackwood está detida sob acusações de lavagem de dinheiro, fraude fiscal, corrupção e conspiração para cometer homicídio. Tem o direito de permanecer em silêncio. As vozes dos agentes soavam distantes a Vitória. Já não conseguia reagir. Tudo se desenrolava diante dela como um pesadelo interminável. Naquele instante, recordou cada decisão errada, cada passo impiedoso que dera para alcançar o poder, apenas para ver tudo tornar-se insignificante. Escoltada para fora da mansão, deparou-se com um mar de repórteres e flashes de câmaras. Perguntas gritadas de todos os lados, mas tudo que Vitória via era um rosto. Emily Parker, em silêncio, ao lado dos agentes federais e do seu advogado. O olhar de Emily era firme, mas compassivo. Um julgamento final sobre os atos de Vitória. Enquanto Vitória era conduzida ao veículo do FBI, Emily deu um passo à frente e falou com voz suave, mas clara. Senhora Blackwood sempre acreditou que o dinheiro e o poder a protegeriam. No fim, só trouxeram sofrimento e morte. O Adrien já não está aqui, mas a verdade e a justiça dele estão apenas a começar. Um silêncio atônito caiu sobre o tribunal. Emily olhou para trás e viu Vitória sentada, pálida, os olhos cheios de arrependimento profundo. Pela primeira vez, Vitória estava totalmente impotente, enquanto a sua fortuna, influência e estatuto eram entregues ao neto que outrora se recusará a reconhecer, e à jovem mulher que desprezara. Semanas depois, no seu apartamento acolhedor, Emily segurava delicadamente Tyler adormecido nos braços. Na mesa estava o decreto oficial do tribunal, declarando Tyler Blackwood o único herdeiro legal da família Blackwood. Amanda Torres estava sentada por perto, sorrindo calorosamente. A justiça finalmente prevaleceu. Emily, os teus 3 anos de esforço não foram em vão. Emily acenou, o olhar suave enquanto contemplava Tyler. Não era riqueza ou prestígio que eu mais queria, Amanda. O que importa é que o Tyler cresça envolto em verdade, sabendo que o pai sacrificou tudo pela justiça e que a mãe é uma mulher que o ama incondicionalmente. Esse é o maior legado de Adrien para o filho. Amanda pegou na mão de Emily, a voz carregada de emoção. Eu sei que o Adrien teria orgulho de ti. Não só garantiste justiça por ele, como provaste que o verdadeiro poder vem do amor, da coragem e da integridade inabalável. Emily devolveu o sorriso da tia. Depois olhou pela janela com uma calma resoluta. Sabia que a batalha mais difícil estava vencida, e agora Tyler cresceria com honestidade, justiça e amor. Tudo aquilo que Adrien desejara, mas nunca receberá da própria mãe. Quanto a Vitória, sozinha na sua cela fria e solitária, permanecia sentada a encarar a parede branca. O silêncio doloroso envolvia-a enquanto finalmente compreendia o preço altíssimo da sua ambição cega. No seu coração ecoava uma verdade inegável. Perderá tudo, poder, dinheiro, reputação e até o seu único filho, destruída por nada mais que a própria ganância desmedida. Durante meses, os dias de Vitória Blackwood na prisão arrastaram-se, pesados e implacáveis. A vida luxuosa de riqueza e poder que antes desfrutava era agora uma memória distante e esbatida.
Na cela apertada e gelada, Vitória sentava-se muitas vezes em silêncio, a encarar a parede cinzenta, refletindo sobre cada erro que cometera, erros que lhe custaram a vida do filho, no fim, tudo o que tinha. Noites seguidas, quando as luzes da prisão se apagavam, Vitória acordava e ficava a olhar para o teto vazio. Um leve suspiro triste escapava-lhe, a mente a vaguear até Adrien, o seu único filho, que ignorara, menosprezara e depois perderá para sempre. Memórias há muito enterradas voltavam como uma tempestade, assombrando-a com arrependimento e dor. Numa manhã sombria de sexta-feira, o guarda aproximou-se da porta da cela e anunciou com voz firme: "Blackwood, tem visita." Vitória levantou-se lentamente e entrou na pequena sala de visitas, mal iluminada. Quando a porta se abriu, o coração dela estremeceu ao ver Emily Parker sentada do outro lado da mesa. A postura de Emily era calma e respeitosa. Os olhos já não traziam raiva nem frieza, mas sim simpatia e compaixão. Vitória sentou-se do lado oposto, as mãos a tremer por baixo da mesa. Com uma voz baixa e vacilante, disse: "Não esperava que viesses, Emily." Emily olhou nos olhos cansados e desesperados de Vitória e acenou com suavidade. "Não estou aqui para acusar, Vitória. Estou aqui para falar sobre o Tyler, o seu neto." Ao ouvir o nome de Tyler, um lampejo de esperança retornou ao olhar de Vitória. A sua voz tremeu ao perguntar: "Ele está bem?" Emily esboçou um sorriso caloroso e acenou com a cabeça. "O Tyler está muito bem. Está saudável, feliz e a crescer rodeado de amor e carinho." "Achei que devia saber." Vitória sustentou o olhar de Emily, as lágrimas a brilharem nos olhos até caírem livremente. "Amas mesmo o Tyler, não é?" Os olhos de Emily estavam sinceros e firmes quando respondeu: "Amo o Tyler como se fosse meu, Vitória. Não por ser herdeiro dos Blackwood, nem pela herança, mas porque é filho do Adrien e porque merece amor incondicional. É isso que o Adrien mais queria no mundo." Vitória baixou a cabeça, a vergonha e a dor a invadirem-na quando as memórias do seu tratamento frio e indiferente para com Adrien voltaram à tona. "Estava tão errada, Emily. Achei que o dinheiro e o poder eram tudo, que me trariam felicidade. Mas agora vejo, nunca soube realmente amar ninguém, nem sequer o meu único filho. O Adrien partiu sem nunca ouvir isso de mim." Com gentileza, Emily estendeu a mão e segurou a mão trêmula de Vitória. A sua voz era mais suave do que nunca. O Adrien compreendia-a melhor do que ninguém, Vitória. Estava profundamente magoado pelo seu desprezo. Mas, mesmo no fim, esperava que mudasse. Ele nunca a odiou. Só desejava que tivesse percebido o que realmente importava mais cedo. Vitória apertou a mão de Emily, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, como se lavassem os erros do passado. "Emily, se puder, por favor, diga ao Tyler que eu lamento tanto. Diga-lhe que a avó, embora tarde demais, finalmente compreende que família e amor são as coisas mais importantes que perdi." Emily acenou com compaixão. "Prometo, Vitória. O Tyler crescerá a conhecer a verdade e a conhecer o perdão e a compaixão. Saberá que, apesar dos seus erros, a senhora continua a ser a avó dele e que seu coração mudou, mesmo que seja tarde." Vitória ficou em silêncio, as lágrimas a cair, sentindo o peso completo do arrependimento e da dor. Pela primeira vez na vida, compreendeu o valor inestimável do amor e da família. Coisas que outrora ignorara, desprezara, no fim, perderá. Quando o horário de visitas terminou, Emily levantou-se, oferecendo a Vitória um último olhar compassivo. "Cometeu erros, mas ainda tem a oportunidade de se redimir, Vitória. Viva o resto da sua vida com verdade e sinceridade. É isso que o Adrien mais queria." Vitória acenou, uma medida de paz a suavizar o seu luto. Quando Emily partiu, Vitória regressou à sua cela, sentindo uma paz que nunca conhecera. Embora confinada a uma prisão fria e apertada, pela primeira vez sentiu-se verdadeiramente livre. Livre da ambição cega, livre do apelo do poder e da riqueza. E, acima de tudo, compreendeu finalmente o significado profundo e inestimável do amor e da família. Embora essa compreensão tenha chegado tarde demais, Vitória nunca esqueceu as últimas palavras que disse a Emily naquela sala de visitas. Elas ecoaram na mente de Emily durante anos. Enquanto os passos de Emily se afastavam na prisão naquele dia, pareciam mais leves,
como se o peso que carregara durante tanto tempo finalmente tivesse sido levantado. Um novo capítulo na vida de Emily começava, não definido por vingança ou planos de dor, mas por esperança e amor. O tempo passou depressa, e Tyler cresceu num mundo completamente diferente da escuridão que a herança Blackwood outrora representará. Emily estava determinada a dar-lhe uma infância pacífica e alegre, onde sempre sentisse o calor e o amor incondicional que ela lhe dedicava. Com esforço extraordinário e uma determinação inabalável, Emily concluiu seu MBA numa das melhores universidades da cidade. No dia da formatura, subiu ao palco, diploma na mão, os olhos brilhantes ao olhar para a plateia, onde Tyler, agora mais crescido, acenava orgulhosamente para a mãe. Logo após se formar, Emily lançou a sua própria empresa. Numa quente noite de outono, Emily e Tyler estavam sentados juntos na varanda da nova casa, olhando para o pequeno jardim que cuidaram juntos ao longo dos anos. Tyler, agora inteligente e perspicaz, mas ainda deliciosamente inocente e bondoso, virou-se para a mãe e perguntou: Mãe, tu estavas mesmo zangada com a avó pelo que ela fez ao pai, não estavas? Emily olhou profundamente nos olhos dele, pegando suavemente na sua pequena mão. Estava, querido, mas aprendi que todos cometem erros, e o mais importante é o perdão e a compaixão. A tua avó pagou caro pelos erros que cometeu, e eu acredito que ela se arrepende verdadeiramente. Tyler acenou pensativo, o olhar cheio de afeto. Eu entendo, mãe. Já não estou zangado com a avó. Só queria que o pai pudesse estar aqui conosco agora. Emily apertou-lhe a mão e sorriu com orgulho. O teu pai está sempre conosco, Tyler. Ele observa-te e está muito orgulhoso da pessoa que estás a tornar-te. A maior lição que ele me ensinou, e o que quero que recordes, é que o verdadeiro valor está no amor na família. Nunca deixes que a raiva ou a ganância ofusquem o amor que temos uns pelos outros. Tyler retribuiu o sorriso, os olhos refletindo esperança e confiança. Ele sabia que o passado doloroso da família Blackwood se tornará uma poderosa lição, guiando para um futuro mais brilhante. Naquele momento de paz, Emily percebeu que a sua vida se transformará por completo, livre das sombras do ódio e da escuridão do passado. Agora, a sua única missão era garantir que Tyler e as gerações futuras compreendessem sempre o verdadeiro valor do amor, do perdão e da sinceridade, os mesmos ideais que Adrian mais prezava. E, naquele momento profundamente comovente, Emily soube que a sua árdua jornada ao longo dos anos tinha finalmente levado um futuro seguro e cheio de amor, um futuro digno de tudo que Adrian sacrificará. Sentada na cadeira de vime da varanda da frente, Emily observava em silêncio Tyler a brincar sob a luz suave do final da tarde. O riso claro e brilhante dele misturava-se com o som das folhas a mexer ao vento, criando uma sensação quase surreal de paz. Naquele instante, o coração de Emily percebeu que toda a dor e perda do passado pareciam desaparecer ao ver Tyler crescer mais forte a cada dia, rodeado de amor, alegria e absoluta segurança. Inconscientemente, Emily sorriu, um alívio profundo a encher-lhe o peito, algo que procurara durante todos aqueles anos. A vingança nunca tinha sido realmente o seu objetivo, mesmo quando acreditava que só haveria justiça se Vitória pagasse. Agora, entendia que a verdadeira vitória não estava em magoar alguém, mas na capacidade de reconstruir uma boa vida a partir das ruínas do sofrimento. O riso de Tyler ecoou novamente quando correu até a mãe, o cabelo leve a dançar com a brisa da noite. Atirou-se aos braços de Emily, os olhos a brilhar com luz inocente. Mãe, plantei agora as flores que tu adoras. Tenho a certeza de que vão florescer lindamente na próxima primavera. Emily afastou suavemente uma madeixa do cabelo da testa do filho, o olhar mais terno do que nunca. És incrível, meu amor. Essas flores vão ser a melhor parte do nosso jardim. E sei que teu pai também vai adorá-las. Tyler deu um pequeno sorriso pensativo. Mãe, tenho pensado muito na avó. Já não estou zangado com ela, mas quero viver de maneira diferente quando crescer. Quero ser forte, saber perdoar e cuidar das pessoas, como tu e o pai sempre me ensinaram. Emily apertou a pequena mão de Tyler. O orgulho e a emoção encheram-lhe o coração diante das palavras sinceras do filho. Tenho tanto orgulho em ti, Tyler. Sim, o teu pai e eu queremos que sejas bem-sucedido em todos os sentidos. Mas, acima de tudo, queremos que sejas alguém que saiba amar e ter empatia pelos outros.
Esse é o verdadeiro valor de uma pessoa, e é a única coisa que quero que nunca esqueças. Tyler olhou para Emily com olhos claros e calorosos. Eu vou lembrar, mãe. E um dia, vou ensinar isso aos meus próprios filhos para que os erros do passado nunca se repitam. Emily abraçou Tyler com força, uma felicidade profunda e constante a inundar-lhe a alma. Sabia que todos os seus esforços ao longo dos anos tinham finalmente encontrado o verdadeiro significado. Não em fazer Vitória pagar, mas em construir um futuro esperançoso onde Tyler pudesse crescer em paz com amor completo. À medida que o sol se punha e o céu se tornava um mar de âmbar, Emily olhou para o horizonte, o coração transbordando de emoção. Tyler, o teu pai disse-me uma vez que a vida é como um jardim. Às vezes, temos de arrancar as ervas daninhas e limpar os destroços feios para que coisas boas possam crescer. Mas o mais importante é nunca deixar que o ódio crie raízes no nosso coração. Só o amor e a compaixão podem fazer o nosso jardim florescer com as flores mais bonitas. Tyler acenou pensativo, a expressão subitamente mais madura apesar da idade. Entendi, mãe. Tu e o pai podem contar comigo. Vou viver sempre de acordo com o que me ensinaram. Quero ser alguém que ajude os outros para que ninguém tenha de sofrer como vocês sofreram. Emily sorriu radiante, olhando para Tyler com amor sem limites. Isso é exatamente o que teu pai e eu sempre esperamos, Tyler. E essa é a nossa verdadeira vitória. Não a vingança, mas o poder de transformar a dor do passado em força para construir um futuro melhor. Quando a noite caiu e as primeiras estrelas surgiram no céu azul escuro, Emily sentou-se ao lado de Tyler em silêncio sereno. Naquele momento tranquilo e profundo, compreendeu que a vida não se trata de vencer ou perder, mas de uma longa jornada onde cada um de nós pode aprender e crescer com os erros e tristezas. Ela também percebeu que alcançar aquilo que Adrian sempre desejou, não derrotar Vitória, mas criar uma nova vida cheia de esperança para Tyler e para ela própria. Uma vida construída com bondade, perdão e uma força interior inabalável. Uma vida não aprisionada pelo ódio ou pela ambição sem sentido. Olhando para o céu estrelado, ela sussurrou suavemente para Adrian, aquele que acreditava estar sempre ao seu lado. Conseguimos, Adrian. Agora pode descansar em paz, sabendo que o nosso Tyler vai crescer como uma pessoa gentil e compassiva que sempre sonhaste que ele fosse. Emily fechou os olhos. Uma paz profunda e uma alegria intensa preenchiam-lhe o coração. A sua verdadeira vitória não foi a vingança, mas a construção de um futuro seguro onde os erros dolorosos do passado se tornavam apenas lições, e onde o amor e a compaixão sempre vencem o ódio. A vida pode levar-nos por caminhos difíceis e desafiantes, mas o mais importante não é a vingança. É como reconstruímos a partir dos escombros do passado. A história de Emily e Tyler prova que o amor genuíno e a compaixão são mais fortes que qualquer poder ou ambição. E você? Já superou feridas do passado para construir um futuro melhor? Conte a sua história nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, partilhar o vídeo e subscrever o nosso canal para mais histórias emocionantes e cheias de significado. Obrigado e até ao próximo vídeo.